Queira Deus me conceder graça para que eu ministre nestes minutos que nos sobram ainda. Glória a Deus. Parece até uma mensagem pregada para pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Mas todo culto, eu tenho falado isso, culto sem milagre, ele não é um culto. Ele pode ser qualquer outra coisa, uma missa ou qualquer outra coisa, menos um culto. E milagre não só é milagre naquilo que é aparente aos nossos olhos, mas aquilo que só Deus é capaz de fazer, isso é milagre. E existem coisas que acontecem dentro de nós, mudança, que só o Espírito Santo é poderoso para fazer, e isso é milagre. Como vencer o homem do seu pecado, como vencer o homem da justiça de Deus, como vencer o homem do juízo vindouro, isso é milagre, porque é só Deus, o Espírito Santo, que faz. Amados, muitas vezes nós, cristãos, principalmente nossos queridos anos, o século XX, estamos no século XXI, com essa era do conhecimento, do avanço tecnológico, da informação globalizada, nós temos deixado muitas vezes muitos conceitos bíblicos lá atrás, por causa da nossa cultura, por causa de uma tradição, por causa de muitas coisas. Mas por mais que nós tentemos abandonar, não deixar de lado, colocar na gaveta esses conceitos bíblicos e eternos, vez por outra o Espírito Santo vai estar sempre levantando alguém e colocando para a igreja. Hoje nós temos aquele conceito de que se a pessoa confessou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ele já é salvo. E isso baseado no texto bíblico isolado. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Né? Só que é fácil, não é fácil? Confessar o nome do Senhor será salvo. E eu achei surpreendente uma estatística que revela que 75% dos americanos se consideram salvos, cristãos salvos. No entanto, desses 75% que se consideram salvos, uma minoria vive de forma diferenciada do mundo. Mas isto não está só lá nos Estados Unidos, isso tem alastrado em toda a terra. Agora olhe bem, o Senhor Jesus, diga ao nosso irmão, ele está aqui nesta noite. Esqueça a imagem do pastor Euclides. Aquele que trouxe a palavra, ele está me usando apenas como um canal, como um porta-voz, que poderia ser qualquer um dos meus amados, qualquer um deles. E como eu falei, primeiro foi ministrada a minha vida. O Senhor Jesus, ele nos reuniu e agora ele começa a dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Quantos? Muitos entram pela qual porta? A larga. Versículo 14 ele diz: e
já é estreito. Para passar pela porta, já é estreito. Entrar pela porta estreita já não é coisa fácil. Existem pessoas que vêm para a igreja e começam a frequentar a igreja 1 mês, 2, 1 ano, 2 anos, e às vezes até mais anos, e ele fica naquela indecisão: será que eu aceito ou não aceito? Será que eu entrego a minha vida a Jesus ou eu não entrego? Porque ele percebe que para entregar a vida a Jesus é estreito a porta. Mas depois que nós passamos pela porta, nós achamos agora que o caminho será um caminho de facilidade. Aí Jesus disse: o caminho também é estreito. E diz: são poucos que encontram, são poucos aqueles que entram, são poucos, não são muitos. No nosso Brasil, já ultrapassamos, ou estamos perto de ultrapassar 25% da população evangélica, ou se diz evangélicos, cristãos já é pouca, porque inclui muitas outras denominações, mas os pentecostais já somam uma grande soma no nosso Brasil. Muitas denominações têm se aparecido. Porta estreita, caminho estreito. É muito interessante nós vemos Jesus dizendo: são poucos os que vão entrar. Não são muitos. São poucos. Acautelai-vos, porém, os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Hoje os falsos profetas, os falsos ministros, eles estudam a característica das pessoas que vêm ao santuário, que vêm ao templo, que vêm à reunião, para poder ministrar aquilo que eles estão precisando, para ministrar aquilo que eles estão querendo ouvir, para massagear o ego dos membros, para dizer aos membros que eles terão prosperidade financeira, que eles terão como alcançar todas as batalhas, eles terão vitória em todas as coisas, em todos os empreendimentos, que não sofrerão nenhuma perda, que não sofrerão nenhum dano. Mas Jesus não estava dizendo isso para nós. Jesus disse que o caminho é estreito.